proporcionamos aos produtores, tanto de peixes como camarões, o controle inteligente na produção em si das suas fazendas. E o maior custo da produção, tanto de peixe como de camarões, é a ração, é a alimentação dos animais, onde chega até 80% do custo da produção. Outro também fator que nós focamos muito para auxiliar os produtores é a parte do ciclo de produção, que isso fique de bem claro para ele, se o ciclo dele, dependendo do tipo de cultivo dele e da espécie que ele trabalha e da região, pode ser de 6 meses até mais de 1 ano. E isso ele tem que ficar muito atento, porque quanto mais tempo os animais na água, mais ração ele tem que jogar. E com isso o custo dele sobe mais ainda. Então tem que ter uma visão bem estratégica com relação a isso aí. Outro ponto que auxiliamos os nossos produtores, os nossos clientes e parceiros, é na parte do registro financeiro, a parte das despesas, que não é apenas o controle do manejo, mas como também a parte financeira em si. Todas as despesas, como mão de obra, outros insumos, energia elétrica, ele precisa estar alimentando a ferramenta para que ele consiga ver o resultado final dele. E essas informações, às vezes, elas não batem se ele não tem uma ferramenta que auxilia ele com relação a isso. E ele acaba sem saber quanto está lucrando e até mesmo se está lucrando, se está tendo, de repente, até prejuízo. E nós entramos nessa parceria com o produtor para ajudar ele nesse controle da produção. Na parte do manejo, a gente tem 2 focos. Um é a conversão alimentar, que é quanto que o peixe está crescendo pelo que ele está comendo, como também o ciclo de produção. E aí, nesse controle de manejo, a gente tem o alojamento dos animais, as transferências entre tanques, a alimentação, que é o arraçoamento, a biometria, mortalidade, os peixes que morreram. Já na parte financeira, a gente entra com fluxo de caixa e o controle financeiro propriamente dito. Controle de contas, a parte do custo, e aí a gente consegue auxiliar nos 2 pontos, tanto na parte de manejo, como também na parte financeira. Outro ponto também nisso é a integração com tecnologias como, por exemplo, alimentadores automatizados ou semi-automatizados, para que essas rações, esses alimentos que jogam para os animais, venham para a nossa plataforma de forma automática. Outro também a parte de leitura de parâmetros de água. Então, oxigênio, temperatura, amônia, nós conectamos com sondas de parceiros nossos e essas informações também vêm auxiliar ele na gestão, no controle do processo produtivo. São várias ações que a gente vem trazendo para os produtores e que vem trazendo para eles como benefício. Um deles é evitar prejuízos na produção. Outro ponto também que a gente vem auxiliando eles e de acordo com o que a gente vem ouvindo dos nossos produtores, nossos clientes, reduzir o custo com a ração, que é o nosso principal propósito, já que chega até 80% o custo com a ração. Então a gente está ajudando a reduzir até 10% disso aí. Ganhar mais com as vendas. Se ele sabe quanto é que está o quilo do peixe dele ou do camarão, ele consegue ter uma estratégia boa para poder comercializar e até criar estratégias de espécies diferentes, ciclos diferentes, tanques diferentes, escalonando aquela produção dele para que ele tenha recursos praticamente o ano todo dentro da propriedade dele e não apenas uma vez por ano. Tá? Outro ponto, ele passa, com essa facilidade de inserção de dados, de registro das informações e acompanhamento, ele passa a ter mais tempo para poder acompanhar os resultados e tomar decisões estratégicas, que é fundamental para os produtores no dia a dia na produção dele. Estamos espalhados aí pelo Brasil, tá? Então a gente está hoje sediado no Paraná, mas atende Mato Grosso, Rondônia, Nordeste e assim sucessivamente.